Você já se converteu? Você sabe como reconhecer uma genuína conversão? Será que todos que abraçam a fé realmente já se converteram? Nas leituras de hoje veremos sinais de uma genuína conversão. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica. Hoje a nossa leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos 7 a 9. Capítulo 7, nós temos um longo discurso de Estevão, diácono da igreja, e logo após a sua morte, ele foi apedrejado por causa da fé e da pregação que ele fazia. Apesar de muitos terem ficado irritados com o discurso dele, morreu ele intercedendo por aquele povo, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado, agindo semelhante a Jesus na cruz. O Senhor o honrou por isso, e a Bíblia diz que ele teve a grande visão de Jesus em pé, ao lado do trono de Deus, pronto para receber o seu Filho amado. Estevão morreu, mas a pregação da palavra continuou acontecendo. Capítulos 8 e 9 nos mostram dois personagens interessantes, Simão e Paulo. Os dois se converteram, aparentemente. Como identificar uma genuína conversão? É interessante que no capítulo 8 nos fala de um homem chamado Simão Mágico. Ele era conhecido como grande poder, porque fazia grandes magias. E agora que todo mundo tinha se convertido à fé cristã, Simão viu que não tinha mais nada para fazer, e a Bíblia diz que o próprio Simão abraçou a fé. Num determinado dia em que os apóstolos estavam orando pelo povo, ele ofereceu dinheiro para Pedro e João, querendo ter o mesmo ministério deles. Naquele momento foi repreendido e Pedro lhe disse: arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Simão aparentemente tinha se convertido, mas foi uma falsa conversão. Foi aquela conversão tipo, todo mundo está indo, eu vou também. A fé verdadeira não o abraçou, embora diga que ele tenha abraçado a fé. Ele estava andando com todo mundo, mas pelo que os apóstolos aqui lhe disseram, ele estava distante ainda do entendimento do que é ser um verdadeiro cristão. Contrastando com Simão Mágico, nós temos a história de Paulo. No capítulo 6 nos mostra que aquele homem, inicialmente chamado de Saulo de Tarso, que ficou feliz quando Estevão foi apedrejado e que vivia pedindo autorização para mandar prender todos esses crentes e, se possível, matar eles. Paulo tinha todo o gosto por isso, era um verdadeiro terrorista. Era alguém que usava toda a sua energia para perseguir a igreja. Certo dia, no caminho de Damasco, uma grande luz brilhou, Paulo não se aguentou, caiu no chão. E uma voz do céu dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos ouviram aquela voz, mas não viram a luz. Paulo ficou cego 3 dias, onde ele pôde refletir sobre o que estava acontecendo. Deus mandou Ananias ir lá orar por ele e batizá-lo. Saulo então se converteu em Paulo de Tarso. Agora esse homem quer falar de Jesus Cristo para todo mundo. Ele mudou porque foi uma obra de Deus na sua vida, uma verdadeira conversão. Depois de batizado, a Bíblia diz que e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. A vontade de Paulo agora era testemunhar para todo mundo aquilo que ele antes perseguia. Ele procurava andar junto com os crentes. Diz o texto assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. O grande problema é que a maioria das pessoas tinham medo dele. Esse cara era terrorista, será que ele está aqui? Barnabé foi um dos que trouxe ele para perto. E assim Paulo começa a sua jornada como um verdadeiro cristão. Você já se converteu verdadeiramente? A sua conversão é parecida com a do Simão Mágico? Apenas abraçou a fé, está indo para a igreja porque todo mundo está indo? Ou você recebeu de fato um ilapso em sua vida, uma intervenção divina? Deus abriu teu coração, os teus olhos, para você enxergar quem realmente Cristo é. Paulo foi verdadeiramente convertido,
porque Deus fez uma obra no seu coração. A minha oração é que Deus faça uma obra no seu coração também, gerando arrependimento verdadeiro para que você possa viver pela fé no Filho de Deus. E ao invés de viver perseguindo os cristãos, siga o caminho dos cristãos e se torne um propagador da palavra de Deus. Paulo, logo que se converteu, pregava que Jesus era o Filho de Deus. Paulo não sabia tudo, mas ele sabia de uma coisa: Jesus morreu na cruz, ele é o Filho de Deus que morreu em meu lugar. Isso eu posso falar. Isso é uma marca de um verdadeiro crente. Para quem que você tem falado de Cristo? Você tem testemunhado da sua fé? Paulo também procurou andar perto dos discípulos, perto da igreja. Você tem procurado andar perto dos outros cristãos? É assim que os verdadeiros convertidos fazem. Eles recebem a transformação do seu coração e eles querem agora expressar sua gratidão a Deus, pregando, vivendo junto com outros cristãos, servindo a Deus com alegria. Que você possa verdadeiramente se converter ao Senhor Jesus e viver para a sua glória. Se você já é um convertido ao Senhor Jesus, continue pregando a palavra para que outras pessoas ao seu redor também possam se converter. Mas se você é um falso convertido, eu só posso lhe dizer a mesma coisa que Pedro disse a Simão: arrepende-te de tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Arrependa-se, creia no bendito Filho de Deus. Uma nova vida ele tem reservado para todos aqueles que o buscam. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta quarta-feira.